Hoje nós vamos iniciar o último capítulo do livro Eu, Espírito Imortal, justamente com a temática a consciência da imortalidade. Mas vamos aqui primeiro ver a introdução, extraída do livro Fonte Viva, capítulo 160. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes de nossa vida. Então, esse capítulo 160 do livro Fonte Viva, nós separamos esse parágrafo que tem, assim, algumas reflexões importantes para nós compartilharmos. Primeiro de tudo é que a doutrina espírita, através do conhecimento da vida espiritual que ela nos presenteia, nós somos chamados a estar bem conscientes de cada momento, de cada experiência encarnatória em que estamos vivenciando. De tal modo a que a gente perceba na realidade do dia a dia a plenitude da existência das leis divinas atuando em nós e fora de nós. É claro que nós espíritas somos chamados a ter uma visão bem diferenciada da vida material, distante dos raciocínios e deduções da maioria das pessoas, para que de fato a gente perceba que o momento existencial em que estamos vivendo agora, ele é em plenitude a execução das leis divinas. É preciso ter o ponto de vista espiritual atuante, o que falta para a maioria das pessoas. Para a maioria dos espíritos encarnados, a observação da vida do ponto de vista material se traduz no mundo de conflitos, de absurdos e de injustiças, onde eles percebem muitas vezes pessoas que semearam o mal, prejudicaram muita gente e aparentemente estão de muito bem com a vida, estão aproveitando as vantagens ilícitas que usufruíram e que parece não haver nenhuma lei que os alcance. Assim como também vê muitos acidentes, muitos problemas atingindo crianças e outros que não teriam culpa nenhuma de sofrer aquela ação danosa. Então, essa maneira de encarar o mundo é a maneira de encarar do ponto de vista materialista. E nela não vai se perceber isso que Emmanuel propõe aqui, não. Porque Emmanuel propõe de que a gente, estando de fato observando a vida do prisma espiritual, sem egotismo, sem achar que as circunstâncias da vida são adversas e imerecidas para nós, mas observando numa imparcialidade espontânea, ele vai perceber que as leis divinas estão funcionando plenamente hoje e agora. Não é quando voltar para o plano espiritual, não. É para perceber no dia a dia, porque em verdade, quer a gente esteja encarnado ou desencarnado, a gente estará em processo de evolução e estará vivenciando situações e dificuldades de acordo com nossas necessidades evolutivas. O espírita não tem a falsa pretensão de desencarnar para aí sim poder usufruir de facilidades no plano espiritual. Ele sabe que se ele estiver de bem com a vida, o que espera ele no mundo espiritual é trabalho, é vivência e esforço do bem, é continuidade de processo evolutivo, que já tem agora na Terra, mesmo durante a encarnação. Então não tem aquilo de criar expectativas ilusórias sobre usufruir um nível de satisfação, de bem-estar ou felicidade
que não pudesse estar sendo trabalhada desde agora, durante a encarnação. Na maneira em que a gente faz escolhas, faz semeaduras e sabe que através das leis divinas as colheitas virão, é o mesmo proceder que nos espera no mundo espiritual. Então, voltando aqui ao texto, mais precisamente, não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. E a gente pode, até numa análise rápida, por estar sofrendo determinadas problemáticas ou limitações, ter a ideia de que quando pelo menos não tiver mais na encarnação, não vai estar passando por isso. Isso é uma maneira falsa de, inclusive, não aproveitar bem as situações adversas da vida. Porque nós espíritas somos conscientizados de que, para que determinadas provas sejam bem cumpridas, a gente não pode estar usando de lamentações, de estar se julgando injustiçado, de que não entende como é que tal coisa ali aconteceu. Não, a exata compreensão das leis divinas que nós usufruímos é para nos dar suficiente alicerce de, quer em situações adversas, quer em situações promissoras, mantermos-nos bem, tal como já dizia o apóstolo Paulo, né? Sei viver na facilidade e sei viver na dificuldade, e nenhuma delas me envolverá ou torcerá o meu entendimento, dificultará a minha forma de encarar, porque não serão as circunstâncias externas que estarão mais determinando o meu nível de felicidade ou de plenitude, que é assim que ele colocava. Vamos então iniciar o capítulo A Consciência da Imortalidade, que é o último capítulo desse livro. Possivelmente a gente ainda vai ter mais 1 ou 2 encontros para concluir esse capítulo. Como já andamos aqui trabalhando em alguns encontros anteriores, o objetivo desse livro é fazer com que, desde a encarnação presente, a gente consiga, através de mecanismos e de deduções, estar no nível de consciência de imortalidade que seja já estabelecida durante essa encarnação. Na verdade, quando a gente lê os livros de André Luiz, desde Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz ou No Mundo Maior, outros livros, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber em muitas histórias que tem muitos espíritos desencarnados com medo de morrer, de desencarnar, e já estão desencarnados. A gente vai perceber que tem muitos espíritos que não adquiriram a possibilidade de acordar, de despertar em termos de consciência no mundo espiritual. Não despertaram quando estavam encarnados e continuam sem despertar no mundo espiritual. Ou seja, o que a gente tem de trabalhar em termos de consciência de imortalidade é agora, não é quando estiver desencarnado, não. Porque dependendo das circunstâncias conscienciais nossas, a gente vai estar com a dificuldade, não é porque desencarnou que vai estar se sentindo imortal. A imortalidade é algo que tem que ser bem trabalhado por dentro de nós desde a encarnação. Pois não, Geraldo, diz aí. Hoje eu estava assistindo um vídeo e por acaso entrou no link um vídeo falando sobre um cientista americano, um grupo de cientistas que comprovaram cientificamente que a reencarnação é verdade. Eles
Teve nos anos 80 para 90 um livro de um pesquisador e psiquiatra americano chamado Ian Stevenson. Tem um livro dele chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, onde ele fez uma pesquisa em termos mundiais de 20 casos que mais deixavam evidenciado como irrefutável a prova da reencarnação. Então a gente teve também entre nós no Brasil um pesquisador espírita que publicou o livro A Reencarnação no Brasil, onde ele fez um trabalho à semelhança desse de Ian Stevenson. O pesquisador no Brasil era Guimarães Andrade. Então veja, tem muitos trabalhos já há muito tempo. A questão maior, já que o assunto que a gente vai tratar hoje é sobre consciência da imortalidade, o problema maior, sabe qual é? É da grande maioria de nós espíritas, mesmo sabendo de provas científicas, mesmo sabendo das provas que vêm através da mediunidade, mesmo muitas vezes sendo o próprio médium ostensivo que transmite as provas da mediunidade, mesmo assim não ter consciência de imortalidade, que inclusive é esse assunto que nós estaremos abordando hoje. Porque o incrível de tudo é o seguinte: nós estivemos em tantas encarnações aonde o materialismo e as deduções erradas que a religião nos dava, junto com a imaturidade espiritual nossa, morrendo, entre aspas, diversas vezes, e muitas vezes entrando no plano espiritual em absoluta inconsciência, o que significaria morte. E isso está muito fixado no psiquismo nosso. Então não vai ser simplesmente a informação, as provas, por mais científicas que sejam, que vai nos dar segurança de imortalidade. Pois não, Geraldo? Eu acho assim que a certeza da imortalidade da alma, ela vem desde os primeiros, das primeiras civilizações, mas eu vejo, eu assisti os filmes aí, nos documentários, e eu vejo o seguinte: quem distorceu essa certeza, porque os povos egípcios, os hindus, eles têm uma certeza muito clara da reencarnação, mas as religiões ocidentais foram quem implantaram na mente das pessoas aqui da nossa região essa dúvida de será que é, será que não é? A questão maior, como nós iremos ver a partir de hoje, nesse capítulo A Consciência da Imortalidade, é que existem meios, mecanismos e instruções para que nós espíritas, que já tem inclusive certa maturidade de despertamento espiritual, vivenciar e envolver-se nas suas atividades no dia a dia, despertando esse nível de consciência de forma mais atenta, resoluta e com os esclarecimentos que a gente vai ver, com mecanismos de conexões cerebrais novos que nós iremos começar a trabalhar, que nos abrirão as portas para essa conscientização. Então é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Pois não? Tem também dois filmes que não são espíritas, de fato reais, de reencarnação, que é A Vida na Outra Vida e tem Manica. A Vida na Outra Vida, né? E aí tem uma Manica, que é do Indiana, que ela encontra o esposo dela. Ela é uma Olha, a questão toda que, aliás, como eu estou dizendo, é o que nós iremos estudar agora, é que mesmo as pessoas que são médios ostensivas, que os espíritos se comunicam por elas dando provas irrefutáveis,
mesmo elas, depois que saem das reuniões, volta para o dia a dia, volta às dúvidas e incertezas sobre a imortalidade. Porque essas dúvidas e incertezas estão muito sedimentadas no psiquismo nosso. Não foi 2, 3, é diversas encarnações. As encarnações anteriores nossas estiveram muito vinculadas ao materialismo, ao instinto e à absoluta abstenção de despertamento de consciência, de espiritualidade. Agora é que a gente está começando a trabalhar isso. Vamos aqui para o primeiro slide. Viver como espírito imortal, enquanto experiência consciencial, na reencarnação, é exercício imprescindível a que todo ser consciente da sua imortalidade deve realizar. Então, aqui nós somos convidados a realizar um exercício diário de conscientização da imortalidade. Mas como é esse exercício diário? É estarmos mais atentos e perceptivos a diversas atitudes, compromissos, interesses que nós hoje já temos no dia a dia em termos espirituais. Quando a gente está envolvido com eles, a gente está mais conscientemente atentos a isso. Porque ainda é muito comum a pessoa vai para o centro espírita para uma reunião de palestra, de estudo, vai para um trabalho de campanha do quilo, ou vai para um trabalho de assistência social, mas vai sob condicionamento, sob hábito, sob cumprimento de dever, que mesmo sendo de natureza espiritual, perde a profundidade porque ele não é feito com consciência desperta daquilo que a gente está fazendo. Então a pessoa vai para um trabalho espiritual, é natural que a gente esteja conscientizado que eu estou gastando tempo, interesse com valores espirituais, porque eu acredito neles e estou envolvido neles porque de fato eles são importantes pelo que representam para mim. Mas isso tem que estar bem lembrado de nós, porque senão a gente vai por rotina e por hábito. Hoje é o dia de reunião, aí eu vou. Isso, feito de uma forma mecânica, acaba perdendo o subsídio de consciência, de imortalidade que a gente poderia estar trabalhando se estivesse mais atento a eles. É por isso que um dos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tem um item chamado o ponto de vista. O primeiro capítulo, ponto de vista. E o que é o ponto de vista? É a maneira nova que o espírito ele é chamado a ter sobre as coisas, as pessoas, as circunstâncias, o dia a dia que ela leva. A gente não pode estar mais levando as atividades diárias como habitualmente a gente levava antes de conhecer o Espiritismo, ou pelos condicionamentos que a gente já traz de outras encarnações. Então, isso é algo que, paulatinamente, a gente estando mais atento, vai trabalhando a consciência de imortalidade em nós. Continuemos. As características humanas de aprendizagem demonstram que toda repetição auxilia na assimilação e na absorção de novos padrões de comportamento. Isso pode ser analisado tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista emocional, ao considerarmos que todo exercício mental requer paciência, perseverança e disciplina. Analisando aqui as características humanas da aprendizagem, demonstram que toda repetição auxilia na assimilação e absorção de novos padrões de comportamento. Aqui está dizendo o seguinte: na medida em que a gente criar novos hábitos de observação do ponto de vista espiritual, na medida em que a gente
tornar isso mais rotineiro, o nosso cérebro vai começar a trabalhar em termos de facilitar esse tipo de percepção, assim como antes facilitou muito a percepção do ponto de vista material. Nós somos pessoas de hábitos e de condicionamentos. Se agora a gente começar a estabelecer hábitos novos da nossa maneira de ver o mundo e as pessoas, do ponto de vista espiritual, esses hábitos, depois de algum tempo, estabelecerão condicionamentos. E facilmente, quando a gente estiver no nosso dia a dia, aí a gente estará agindo até de forma espontânea na consciência de imortalidade. É isso que aqui se refere. Quando diz aqui, isso pode ser analisado tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista emocional, é porque se refere a dois pontos. O cognitivo é o conhecimento. Então, quando a gente, por exemplo, gasta horas lendo, por exemplo, um livro espírita, ou envolvido numa palestra, num estudo espírita, e a gente está bem conscientizado daquilo que está fazendo, de que é um valor espiritual que a gente está dando atenção, porque acredita e porque percebe que ali tem valores importantes para nós, à medida que de fato isso está sendo feito, mesmo que seja só na esfera do conhecimento, já está nos ajudando em termos de consciência de imortalidade. Então não há dúvida de que o envolvimento em leituras, em palestras, onde a gente enriquece o conhecimento nosso sobre o mundo espiritual, a gente está trabalhando despertamento de consciência espiritual. Esse é o aspecto cognitivo. O outro é o da emoção, do ponto de vista emocional. O do ponto de vista emocional vai envolver as nossas atitudes e decisões do dia a dia, onde a gente é estimulado pelo envolvimento do bem, em ajudar alguém, em estar envolvido numa atividade caritativa ou voluntária, e aquilo ali onde a gente se abra em termos emocionais no que está fazendo, é importantíssimo para o estabelecimento dessa consciência de imortalidade. É quando a gente está envolvido mesmo num trabalho espiritual, ali está sendo trabalhado fortemente, mesmo que de forma sutil, a consciência de imortalidade dentro de nós. Pode-se considerar que o cérebro, quando se depara com os novos conceitos imortalistas de alguém que esteja refletindo e desenvolvendo em si mesmo a prática de exercícios de espiritualidade, reprograma-se incontáveis vezes por segundo para melhor transmitir as ondas mentais do espírito. Então, o que vai ocorrer? Na medida em que essa nova forma de perceber os fatos e acontecimentos for ganhando repetição, condicionamento, novas conexões relacionadas a isso passam a ser produzidas pelo nosso cérebro, significando, naturalmente, que mais adiante nós estaremos estabelecendo padrões de facilidade a esse tipo de observação da vida. Do mesmo modo que as pessoas que hoje vivenciam o materialismo de forma contínua, vivenciam porque os seus hábitos de condicionamento estabeleceram conexões no cérebro para pensarem desse modo, agirem desse modo. Quando nós estabelecermos para as atitudes de consciência de imortalidade, o que vai ocorrer com o nosso cérebro? Vai começar a trabalhar esses conceitos novos e facultarão com que um nível de percepção de imortalidade que antes a gente não tinha, passe a ter. Então, a questão agora, como é colocada para nós, é um trabalho de consequências reais no quimismo do nosso cérebro. A química do nosso cérebro começa a se diferenciar por esses conceitos novos que estão agora adquirindo importância, repetição, condicionamento.
Imaginemos o quão delicado é o sistema de autopercepção de uma pessoa que busca se esforçar para a superação das influências da matéria, e quão importantes são os exercícios conscienciais até que a condição do estado imortal seja de fato assimilado pelo cérebro. Então, esse esforço para a superação das influências da matéria, associados agora a exercícios conscienciais, até que a condição de estado imortal seja de fato assimilada pelo cérebro, é a proposta para o despertamento dessa consciência espiritual em nós. É na medida em que esses exercícios eles vão sendo estabelecidos que, de fato, o nosso cérebro começa a pensar diferente em termos de conexões que ele elabora. E aqui caberia uma pergunta para que a gente aprofunde o que já comentamos até agora. O que é que esse estudo coloca em termos novos ao que antes nós poderíamos já saber? O que coloca é que a assimilação profunda dos novos hábitos e condicionamentos do nosso cérebro, e nosso cérebro tem tudo a ver com um nível de trabalho consciencial que está sendo feito. Por quê? Porque é assim. Tudo o que nós interagimos no mundo material tem um reflexo direto no nosso sistema nervoso, porque vem através de alguns dos 5 órgãos dos sentidos físicos. Então a gente interage no mundo material pelo falar, pelo ouvir, pelo sentir, pelo olfato, pelas 5 percepções de conexão que nós temos com a matéria. E como é que fica a nossa conexão em termos espirituais, que vem através do pensamento e da intuição? Ficam de uma forma bem sutilizada em relação ao que fere os nossos sentidos físicos. É por isso que, agora, ao trabalharmos um direcionamento de consciência nova sobre os valores da imortalidade, nós estamos de uma forma inovadora propiciando ao nosso cérebro um nível de percepção de uma realidade que ele não estava acostumado a ter, mesmo que seja só de forma conceptual de criação do pensamento. Mas qual é a matéria básica do cérebro que não seja, e a principal que não seja o pensamento? Tudo que nós assimilamos e interagimos no mundo material, mesmo que nas coisas físicas, primeiramente elas passam pelas conexões ligadas ao pensamento. Então vocês vejam, a gente ouve uma lição, um estudo, mas para que o nosso cérebro assimile aquela lição que foi ouvida pelas vibrações do som, ele vai ter que decodificar para um nível aonde a impressão do pensamento atinge a compreensão do nosso espírito. O mesmo acontece nos diversos sentidos físicos. Tudo que ocorre no mundo material, para que atinja o nosso cérebro e vá até o nosso espírito, ele tem que ser decodificado de ondas materiais até ondas psíquicas, pensamento, e atinge o nosso cérebro. A matéria básica do nosso cérebro é o pensamento. Isso é tão real que, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme de terror, um filme de suspense,
que a gente está envolvido. Não adianta dizer ao nosso cérebro, isso é uma ilusão, isso é uma coisa criada, isso não existe. Ele não consegue separar o nosso cérebro na medida que vai recebendo informações. E essas informações geram conexões. Ele não vai saber separar. E não adianta você dizer, isso não é verdade, você já está envolvido. Se o filme for lhe causar um susto, você está frito, você vai se assustar mesmo. E não vai adiantar você dizer, isso não é real. Não dá. Não dá. Imagine, isso também acontece a respeito disso que a gente está conversando aqui. Na medida que essas informações novas são percebidas em nós como verdadeiras e passa para um campo de assimilação, o nosso cérebro aceita. Ele diz, e é assim mesmo, certo? Mande que eu aceito. E eu vou trabalhar em cima do que você está dizendo que é o certo. Então, mesmo que a gente não pudesse provar essas questões de imortalidade, como Geraldo lembrou dessa prova científica, mas se em termos conceptuais a gente joga para dentro de nós como a imortalidade é real, é um fato. Não precisa de prova científica, não, é um fato. O cérebro vai dizer, pronto, eu aceito. Decodificação. Isso. Eu tenho muita dificuldade nessa área De entender o que é isso aí. E você está falando aí, Eu vou lhe ajudar a entender o que é decodificação. É assim. Eu estou aqui falando, vocês estão ouvindo, problema nenhum. Mas para que as pessoas estejam ouvindo lá na internet, o que é que ocorre? A minha voz gera ondas eletromagnéticas que o microfone recebe. Ele converte essas ondas eletromagnéticas em ondas elétricas que vão pelos fios e que vão se conectar com a transmissão da internet. Nessa transmissão, outra vez é feita uma decodificação. As ondas elétricas vão ser transformadas outra vez em ondas eletromagnéticas intensas para poder ir através do éter ou através do próprio ar e atinge as antenas de transmissão da internet e chegue para alguém que está acompanhando pelo Facebook. Todo esse processo é feito entre decodificação de um tipo de onda para outro tipo de onda. Quem está aqui, que está me ouvindo, está ouvindo diretamente pelas ondas sonoras que atingem o ouvido. O nosso ouvido pega essas ondas sonoras e decodifica elas para energias que vão atuar nos nossos neurônios e vai chegar até o nosso espírito. E a gente vai entender. Porque, em suma, quem entende no final é o nosso espírito. E assimila. Mas é assim. É um trabalho. Quem já estudou um pouco essas questões de rádio e de transmissão entende como é que criaram peças e componentes eletrônicos que fazem esse trabalho de codificar e decodificar, para que um sinal entre pelo rádio, pela TV, e no caso, leve inclusive imagem, como é o caso da TV. Aqui mesmo, também pela transmissão no Facebook, é levada a imagem, essa imagem é convertida em energias eletromagnéticas para chegar até o celular de alguém e ser decodificado. É como ocorre também, explicando melhor, no trabalho da mediunidade. Porque veja, um médium, por exemplo, psicofônico, que um espírito vai falar através dele. O espírito vai transmitir o pensamento. Esse pensamento tem que ser assimilado pelo médium e decodificado. Decodificado é o que? Ele pegar esse pensamento que está numa onda fora do nosso campo material, que o espírito está desencarnado,
E o médium faz o trabalho de intermediário e pega esse pensamento e decodifica para o cérebro do médium, até que o médium exponha através da palavra. O médium faz um papel semelhante ao de um microfone, ou faz um papel de ser um intermediário. Tudo que o espírito pense, sinta ou faça, realiza uma conexão ou desconexão com as soberanas leis da criação. Quanto mais exercício de conexão com as leis morais, mais intensas serão as conexões neurocerebrais que auxiliarão o ser na adaptação do cérebro físico em assimilar os padrões imortalistas de comportamento. Vamos tentar explicar isso aqui mais detalhadamente, né? Tudo que o espírito pensa, sinta ou realize estabelece uma conexão ou desconexão com as soberanas leis da criação. Como é isso? Tudo que a gente pensa, sente ou faz, dependendo da qualidade das energias que nos envolveram nisso, a gente pode estar em harmonia com as leis de Deus ou não. Quando a gente está em harmonia com as leis de Deus, o resultado é esse. É que mais intensas serão as conexões neurocerebrais que auxiliarão o cérebro físico em assimilar os padrões imortalistas de comportamento. Vejam que coisa. Todos os nossos atos de harmonia com as leis de Deus, ou os pensamentos, ou o que a gente sente, e que está em harmonia com a lei de Deus, cuja lei maior é a lei do amor, automaticamente estabelece em nós a assimilação de padrões imortalistas do comportamento. Como é que isso se dá? É porque é assim. Estar em harmonia com as leis de Deus é trabalhar a imortalidade em nós. E estar em desarmonia com as leis de Deus é trabalhar a morte em nós. A morte em termos de inconsciência. Quando a gente age de encontro com as leis de Deus, quando a gente prejudica alguém, intencionalmente, a gente está agindo de encontro com as leis de Deus. É uma atitude de morte, de desconexão e de inconsciência. Essas atitudes se traduzem no nosso espírito como padrões que levam ao sofrimento e à inconsciência. Agora, quando a gente faz algo aonde o desprendimento, o amor em termos de qualidade, de vivência da caridade, a gente está em harmonia com as leis de Deus e a gente está trabalhando a imortalidade em nós. Todas as nossas atitudes que fomentam o bem e que estão em harmonia com as leis de Deus, indiretamente elas estão trabalhando a imortalidade em nós. Em verdade, quando a gente reflete direito, todas as atitudes que são de harmonia com as leis de Deus, elas só ocorrem através de um certo nível de desprendimento do ego, do egoísmo, que é daquele padrão do Evangelho chamado dar com a mão direita sem que a esquerda saiba. Todas as atitudes nossas, onde a gente usou esse padrão, a gente está trabalhando a imortalidade em nós. E, por outro lado, todas as nossas atitudes e condicionamentos ligadas ao egoísmo, ligadas a algum prejuízo ao nosso próximo, a gente está trabalhando a morte, em termos de inconsciência. Isso tanto na área do pensar, quanto do sentir, quanto do realizar. Se a gente pensa no mal, a gente está trabalhando na área do inconsciente e da morte. Deve o ser imortal tomar como diretriz fundamental a disciplina de construir hábitos que promovam a sensibilidade na alma, com o compromisso permanente de somente impressionar os sentidos físicos com experiências voluntárias que ofereçam espiritualidade
e dissolvam o materialismo no comportamento. Então, construir hábitos que promovam a sensibilidade na alma. E aonde as nossas atitudes no campo físico estejam ligadas a experiências voluntárias, ou que ofereçam espiritualidade de propósitos. A gente poderia até dizer aqui, oxe, e aí a gente vai ser santo? Todos os momentos da vida. A questão toda é que quanto mais nós cuidamos e nos esforçamos para vivenciar os padrões do amor ou da espiritualidade, que significa estar em harmonia com as leis de Deus, nós estamos vivenciando esse propósito de imortalidade. Quer queira se dar a ele o nome de santificação, ou que nome se queira dar, que a questão aqui não é de vocábulos cognitivos criados pelo homem. Olha, tudo o que de certo modo trabalha em nós os valores espirituais, que é a harmonia com as leis de Deus, propicia em nós despertamento de imortalidade. Tudo aquilo que signifique hábitos instintivos, geradores de apego à matéria, eles irão de encontro aos espirituais. É por isso que o Evangelho tem aquela figura de linguagem bem simples e taxativa. Não pode servir a dois senhores. Ou has de amar mais um, ou de odiar o outro, ou de amar menos o outro. Não pode servir a Deus e a mamon, ou aos interesses puramente materiais, porque eles vão de encontro aos valores espirituais. É claro que a essência nossa é a espiritual. E devido a essa essência nossa ser espiritual, toda vez que a gente despreza elas em prol da satisfação de valores puramente materiais, a gente está indo de encontro à nossa natureza e gerando morte. A capacidade de pensar-se e sentir-se espírito imortal no corpo estará se fixando nos painéis cognitivo e emocional do funcionamento cerebral, ou mais especificamente nos painéis neurocerebrais. Então aqui a gente está sendo chamado novamente a atenção para esse fato importante de que, na medida em que a gente começar a pensar-se e se sentir mais como espírito imortal, a gente está gerando no nosso cérebro todo um material novo de conexões, de painéis neurocerebrais que facilitarão esse trabalho de convicção que estará no processo de aprofundamento. Vamos aqui para o último slide de hoje. O slide 8. A aceitação espiritual tem a ver com uma capacidade especial de consciência lúcida, em se desprender de toda a ilusão criada pelo ego, que insiste em manter o espírito ligado à sua personalidade, tomando o transitório por permanente e mantendo o ser espiritual ignorante da sua verdadeira natureza. Então, a aceitação espiritual tem a ver com uma capacidade especial de consciência lúcida. Essa capacidade especial de consciência lúcida
É claro que para a maioria das pessoas que estão vivenciando padrões de materialismo habitual, isso não é possível. Porque é preciso que já tenha superado uma certa fase de objetivos e de metas na sua vida ou na sua encarnação, aonde comece a haver aberturas para os valores espirituais. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas, e isso às vezes independe de religião, não é porque a pessoa seja materialista, não. A pessoa pode ser católica, evangélica e até espírita mesmo, e está vivenciando um nível de realidade onde o que a mente dela se ocupa é de interesses materiais. Ela vai para a igreja ou vai até para o centro espírita por força de hábito, mas o que é interesse na mente dela e preocupação no dia dela é tudo que diz respeito à matéria. Ela não está trabalhando nada em termos espirituais. E desse modo, essa consciência lúcida não é possível ser exercida. E aqui diz, a aceitação espiritual tem a ver com a capacidade especial de consciência lúcida, em que desprender de toda a ilusão criada pelo ego, que insiste em manter o espírito ligado à sua personalidade. Não é? Habitualmente as pessoas vivenciam a sua experiência encarnatória como sendo aquilo que elas acham que é ela mesma e que em essência não é. Uma vez eu vi, fazendo uma menção rápida, uma palestra de Haroldo Dutra, onde ele narrava certa história de alguém, ao chegar no plano espiritual, é perguntado a ele, quem é você? Não, eu sou fulano de tal. Não estou perguntando a sua aparência temporária que você... Não, mas eu fui um médico. Não. Então, a questão toda é a seguinte, é que tudo aquilo que caracteriza a personalidade nossa, ou a experiência encarnatória, como o trabalho que a gente teve, a profissão que exerceu, um curso acadêmico que tenha feito ou não, isso não é a pessoa. Isso são aquisições que foram se agregando à personalidade ou ao ego, e que para os padrões do materialismo é tudo. E em termos de padrões espirituais é nada. Não é a essência da pessoa. Não é o que a gente já teve alguns estudos aqui sobre a individualidade. Então, voltando aqui ao texto, o ego que insiste em manter o espírito ligado à sua personalidade, tomando o transitório por permanente e mantendo o ser espiritual ignorante da sua verdadeira natureza. E aí vai ter muitas pessoas que dizem assim, olha, isso pessoas muitas vezes religiosas, morreu, acaba tudo, história de vida depois da morte, isso é conversa. Eu já vi isso sendo... Eu não posso deixar de dizer que minha mãe, quando estava encarnada, eu não conto quantas vezes ela me dizia isso, porque ela, sendo católica, mesmo tendo um certo conhecimento espírita, e de ter vindo até aqui no Bezerra de Menezes durante algumas vezes, olha, morreu, acaba tudo. História de vida depois da morte, a vida é isso aqui. Então, isso está muito no padrão, ainda, infelizmente, de muitas pessoas religiosas. Então, nesse padrão, o ego engole tudo. E a pessoa acha que é a personalidade que temporariamente está usando na Terra. E chega no mundo espiritual, como inclusive parte disso
André Luiz vivenciou no livro Nosso Lar. Chega lá, de minha esposa, que eu deixei, eu quero vê-la de novo. E aí recebe um chá de cadeira de alguns anos, para quando chegar, já ter condições de fazer novos raciocínios, né? Como aconteceu com ele quando chegou e percebeu uma realidade bem diferente. E teve que pensar como espírito, que ele ainda estava pensando como ego. Que ele diz, tem aqueles últimos capítulos no livro Nosso Lar, que ele começou a ter consciência da esposa como irmã dele, e o novo companheiro que ela tinha arrumado como também um irmão dele. Ele agora teria o papel de ajudar. Ali ele já estava começando a superar o ego. Só que esses livros de André Luiz trazem revelações e ensinamentos para que a gente não vá passar pelo que ele passou. Porque aí tem muita gente que diz, André Luiz foi desse jeito, avalie eu. Eu fiz, se você está tendo agora a possibilidade de estudar a história dele, é para que você não tenha que passar pelas mesmas coisas que ele passou. Você começa a se desprender do ego e da personalidade agora. Então vamos interromper o nosso estudo aqui. Esse capítulo nós ainda iremos continuar no próximo. Paramos aqui no 8º slide do estudo e vamos para a prece de encerramento. Pedir à nossa irmã Lindaci para